Quando se fala em gestação, a gente logo já pensa na importância de se fazer o pré-natal, né? Que é aquele acompanhamento médico que a mulher precisa ter desde o momento da confirmação da gestação até o período do parto. Agora, para nos explicar melhor sobre este assunto, né, da importância, da falta dele também, o que acarreta, nós convidamos aqui a doutora Rimena Mello, que ela é ginecologista e obstetra, especialista e mestre em medicina fetal, e também a doutora Priscila Caroline, ginecologista também obstetra. Gente, muito obrigada por terem vindo principalmente, né? Primeiramente. A gente fala sempre, né? Quando vem à mente, tem que se fazer gestação, né? A mulher fica grávida, pré-natal é a primeira coisa. Muitas começam até antes de ficarem grávidas, esse acompanhamento, que seria no mundo ideal, perfeito. Mas a realidade a gente ainda vê que é bem diferente, principalmente a grande maioria das mulheres que precisa de um acompanhamento na rede pública de saúde, né? Exatamente. E essa demora, digamos, no início do pré-natal pode acarretar em quê? Então, desde o início, nesse mundo ideal, seria a paciente, antes de querer engravidar, já procurar um serviço médico para poder fazer alguns exames, ver se tá tudo ok, se precisa a gente ter algum cuidado a mais antes de liberar para engravidar. O que acontece realmente no serviço da rede pública, principalmente, é que a paciente engravida, ela tem dificuldade, geralmente, de procurar seu posto de saúde. E essas consultas geralmente são muito demoradas, elas reclamam muito que não tem médicos, às vezes, que consigam fazer esse acompanhamento, né, seguidos, que a gente sabe da dificuldade de fazer exames, dificuldade de fazer ultrassom. Várias vezes a gente pega paciente que fez um ultrassom a gravidez inteira, entendeu? Nossa. Então, assim, e isso acaba chegando, às vezes, na maternidade terciária, né, na maternidade de Januário, na maternidade de Santa Catarina, os casos mais graves. Quando você vai fazer uma olhada para trás, é aquela paciente que não fez um pré-natal adequado. Aí vem uma pressão alta no final muito descontrolada, um diabetes muito descontrolado, entendeu? Aí surge risco de eclâmpsia e tudo mais, né? E outras doenças também, já já a gente chega lá. É muito difícil. Agora, a gente sabe que essa abertura, que essa chegada deveria ser mais fácil, naquela coisa, né? O mundo ideal da gente seria a mulher ter esse acompanhamento, né? E quando não tem, quando a gente... É difícil até a gente falar assim, como é que a gente muda isso? Né? Porque a gente sabe que tem a questão política também, a questão de acesso aí de mais, né, médicos especialistas também, atendendo pela rede pública. E a mulher tem que saber também da importância, né, desse momento da vida, que é fundamental para a saúde dela também e a do bebê, principalmente. Na verdade, assim, no plano mais básico, né, na rede pública, o pré-natal ele pode ser feito por qualquer médico generalista e também pelos enfermeiros. Geralmente eles alternam uma consulta entre o enfermeiro e a outra com o médico. Eles vão fazer, digamos assim, o acompanhamento mais básico, fazer aquela triagem das pacientes que porventura têm algum fator de risco e daí precisam ser encaminhadas para um serviço de referência de maior complexidade. Por exemplo, uma paciente que tem alteração no seu nível de glicose, né, uma glicemia alterada, que aí a gente diagnostica como diabetes gestacional. Mesmo que ela não tenha nada antes da gravidez, uma glicemia alterada durante o pré-natal, a gente já classifica como diabetes gestacional. Vai necessitar de um acompanhamento mais específico, mais detalhado, tanto para ela como para o bebê. Porque essas doenças, para que serve o pré-natal? Seria para a gente identificar alguns fatores de risco, tentar prevenir complicações para a mãe e para o bebê. Porque sempre o desfecho que a gente procura em qualquer gestação é que a mãe e o bebê saiam bem. É sempre o conjunto, né, do começo ao com fim saúde da gestação, e de né? preferência na idade adequada, né? Porque todas essas doenças que a gente cita aqui, pressão alta, diabetes, alguma trombofilia, uma alteração de tireoide, tudo isso que pode estar mal controlado pode repercutir no momento ideal para o nascimento do bebê, né? Que seria após as 37 semanas de gestação. E o ideal é começar no primeiro trimestre, assim que sabe mesmo, porque tem também essa diferença, né? De você já deixar para o finalzinho coisas que poderiam ser tratadas previamente. Pois é, e assim, a pessoa às vezes nem sabe que tem esse fator de risco, entendeu? Se ela não for bem acompanhada e triada e acompanhada adequadamente, ela vai chegar até o final da gravidez sem ter essa noção. Então, verificar sempre a pressão, fazer os exames adequadamente, fazer uma boa ultrassonografia, entendeu? A gente consegue triar e aí sim encaminhar para o centro de referência, né? E aí lá a gente vai fazer todo o cuidado, acompanhamento, as orientações e vai seguir até o final da gravidez.
Os pais devem participar também, os maridos, os Sempre. companheiros, os futuros papais. A gente vê muita mulher procurando somente ela, né? Às vezes numa luta ali infidável, mas eu acho que esse momento é da família, E né? uma das coisas boas que a gente tem notado nos últimos anos, você pensar 10 anos atrás e pensar agora, a participação dos pais, tanto na rede pública como na rede privada, tem aumentado muito. Que maravilha. E às vezes até eles fazem mais perguntas até a gente do que a própria mamãe. Então, isso é muito legal. E é para ser assim, né? É para ser assim, era o que seria para ser, para ser normal, né? Exatamente. E lembrando que toda grávida tem direito a um acompanhante de sua escolha, seja ele o marido, a mãe, uma amiga, tanto nas consultas de pré-natal, como nos atendimentos que ela precise numa urgência, né, de obstetriz, como também no momento do parto, que é essencial para passar a segurança, uma pessoa que ela confia que esteja lá para dar um apoio. E a lei garante isso. É, a lei garante. É garantido pela lei. Não, e é fundamental, né? Já é um momento de tanta emoção, de tanta... Não, são 9 meses ali para esperando um momento único, né? Tem que estar ali rodeada realmente de pessoas que façam essa diferença. Agora, que tipo, por exemplo, de doença, ou que tipo de dificuldade no bebê pode se acarretar caso esse acompanhamento não seja feito, ou tenha um parto prematuro, isso também pode acontecer. Doenças também pré-existentes, né, que a família pode saber antes e já começa a se preparar para receber muitas vezes uma má formação, né, ou outro tipo. Falando da parte do acompanhamento do bebê, né, que assim, é importante sempre a gente fazer o ideal, uma ultrassom no início da gestação, até para a gente comparar se aquela data que a paciente imagina que foi a data da automenstruação, de fato, foi o período que ela engravidou. Sim. Porque às vezes a gente tem aquela história do erro de data. Ela acha que está, por exemplo, com 2 meses, 8 semanas, e quando a gente faz a ultrassom, ela pode estar com mais ou com menos. Então, isso vai influenciar no momento ideal para o parto dela e também no acompanhamento, porque muitas vezes a gente acha que ela está grávida de um determinado tempo, mas não, pela ultrassom, a idade gestacional está diferente. E aí, isso pode acarretar em a gente desconfiar que aquele bebê está ou ganhando muito peso ou com um peso muito baixo. E, na verdade, não. É só um erro no período ideal de gestação que a gente consegue determinar bem no início. E com os acompanhamentos ultrassonográficos, a gente vai conseguir saber se aquele bebê tem algum tipo de malformação, que precise, muitas vezes, ser intervido no momento ainda da gestação, alguns procedimentos cirúrgicos no bebê, por malformação, a gente já pode fazer intraútero. Isso vai determinar a qualidade de vida do bebê e a expectativa dele ter uma chance melhor de sobreviver ou até de andar, em alguns casos de alteração na coluna. Avançou muito, Avançou muito. A gente conseguiu operar um feto dentro da barriga e ele continuar lá e nascer 4, 5 meses depois. Isso é fantástico. Inimaginável um tempo atrás, Isso. né? E a determinação de algumas doenças também vai ser importante para a gente saber se aquele bebê pode nascer, por exemplo, numa maternidade de baixo risco e ser assistido, né, de uma forma mais simples ou não. Se é essencial que ele nasça, por exemplo, numa maternidade de terciária, de maior complexidade, porque ele vai precisar de um suporte de UTI. Isso, às vezes, a gente não precisa descobrir durante o parto. Pois é, e se passar por aquela correria, a gente tem dificuldade de vaga. Então, se a gente já sabe, por exemplo, que o bebê tem uma cardiopatia, um problema no coração, que vai precisar de um acompanhamento de UTI assim que ele nasce, a gente já sabe que aquela paciente precisa ser encaminhada em determinada idade gestacional para uma maternidade de referência. Isso vai diminuir muito o estresse depois que o bebê nasce, tanto para o obstetra como para a equipe de pediatria, e a chance daquele bebê sobreviver. Exatamente. Então, tá aí a importância, né, gente, desse acompanhamento, desse pré-natal, digamos, bem feito, né, que é para a saúde da mãe e do bebê, antes, durante e depois também o nascimento. Muito obrigada, é tanta coisa que a gente tem que falar, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui agora. Eu sei que vocês ainda vão para a rádio, né, lá na 95 FM, então esse assunto vai ser, né, debatido também de forma ainda mais profunda. Muito obrigada, doutora Rimena, doutora Priscila, por estar aqui falando com a gente sobre para as futuras mamães, né, desse importante assunto, esse importante tema. Muito obrigada, bom trabalho sempre para vocês. Obrigada.